A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor José da Igreja Batista Nacional Shalom, a Igreja da Paz aqui em Resende Costa. Nossa igreja fica na rua Coronel José Avelino, número 8. E hoje eu quero aqui responder algumas perguntas que são feitas quando a gente anda na rua, visita algumas pessoas, principalmente católicas, e essas perguntas são feitas. E eu quero responder aqui para você, e a partir de hoje nós vamos estar fazendo uma série de vídeos curtos sobre esses assuntos. Então hoje eu quero responder a seguinte pergunta: Maria morreu virgem ou não morreu virgem? Jesus foi o único filho de Maria ou não foi? José consumou o casamento depois do nascimento ou não? Bom, eu vou responder para você aqui, tá? Você que acredita na virgindade perpétua de Maria, você que não acredita, enfim, eu quero que você tire uma conclusão depois que você ouvir o que está escrito aqui na palavra de Deus. Então, se você tem Bíblia, seja católica, seja evangélica, não importa, pega a palavra de Deus e leia comigo Mateus, capítulo 13 e o versículo 53 em diante. Diz assim a Bíblia: E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga, de sorte que maravilhavam-se, dizendo: De onde vem essa sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro, José? E não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Muito bem, eu acabei de ler aqui alguns nomes que remontam à ideia de uma família grande de irmãos e irmãs, de José e Maria. Percebam que os judeus que estavam naquela sinagoga viram, perceberam, conheceram que Jesus era filho do carpinteiro, e carpinteiro era a profissão de José, o pai de Jesus, e logicamente todos ali daquela sinagoga conheciam onde ficava a oficina de José, lá em Jerusalém, naquela região ali. Mas o que acontece aqui, que os judeus não vai só falar de José ou de Maria, mas vai também classificar os nomes dos irmãos de Jesus e as irmãs. E aí você talvez fale assim: não, peraí, esses nomes aí são os nomes dos discípulos, dos apóstolos. Não, senhor. Eu vou provar para você que esses nomes aqui citados, eram os nomes dos irmãos de Jesus. Você percebeu que o último da relação aqui se chama Judas. Você percebeu aqui, ó. Vou repetir para você, ó. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. José, Simão e Judas. Esse Judas aqui não foi o Judas, o traidor. Foi Judas que escreveu o Evangelho de Judas, irmão de Jesus, que está lá ó, perto de Apocalipse. Abre aí ó, comigo, vai lá ver, ó. Apocalipse. Perto de Apocalipse, ó, você tem aqui, ó, o Evangelho de Judas. Judas, o traidor, se enforcou, morreu, a história dele acabou. Esse Judas aqui, ó, que você está vendo, escreveu o Evangelho segundo Judas. Foi o irmão de Jesus. Então, quando Judas escreve, olha o que ele diz aqui, ó, no primeiro versículo: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Irmão de Tiago. Você lembra dos nomes que eu li lá? Que também tem um irmão chamado Tiago. Esse Tiago foi o que também escreveu o Evangelho segundo Tiago, que está aqui ó, perto de Hebreus. Ó. Vou mostrar para você ó, a carta de Tiago, tá bom? Aqui ó, Epístola Universal do apóstolo Tiago. Está aqui ó, para você, apóstolo Tiago. Então olha o que ele diz aqui, olha. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos
que andam espalhados pela face da terra. Então, esse Tiago aqui também foi um dos irmãos de Jesus Cristo e irmão de Judas, aquele que escreveu o Evangelho. Aí talvez você fale assim para mim: bom, mas ainda insisto na ideia de que esse Tiago aí e esse Judas aí foram os discípulos de Jesus. Não tem nenhuma evidência, nenhuma comprovação disso. Quando Jesus chama os 12 apóstolos, Jesus já estava com a sua família, já estava com os seus irmãos. Tanto é que tem uma passagem em João, no capítulo 7, onde um dos irmãos instiga a Jesus a se apresentar aos discípulos. Esse irmão de Jesus vai falar: como tu queres ficar conhecido se tu não te apresentar diante dos teus discípulos? O irmão de Jesus está jogando Jesus para os discípulos, para que ele se apresente aos discípulos. Então, meu querido, tem uma outra passagem em Marcos, quando Maria chega. Jesus estava dentro de uma casa ensinando, Maria chega com seus irmãos e alguém vem trazer um recado dizendo para Jesus: Jesus, a tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora te chamando. Jesus fala: os meus irmãos, o meu pai, aliás, a minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai. Um outro texto, interessantíssimo da palavra de Deus, que prova que José conheceu Maria depois, está na Bíblia mesmo, lá no início de Mateus. Lá no início de Mateus, abre comigo aí, por favor. Abre, por favor. Está escrito em Mateus capítulo 1 e o versículo 23, que diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Versículo 25: e não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. E não conheceu até. Então, é justo falarmos que Maria, enquanto estava grávida, José não a tocou sexualmente. Mas depois que Jesus nasceu, a vida de José com Maria, logicamente, tornou-se uma vida de marido e mulher. E ele consumou o casamento após a gestação do primogênito Filho de Deus. Por isso que aqueles filhos que eu li para você são filhos de José e Maria. Portanto, a teoria de que Maria deu à luz ao filho virgem e morreu virgem é furada. Não é correta, não é correto afirmar que Maria morreu virgem. Por isso, a doutrina da perpétua virgindade de Maria é errada, porque a Bíblia ensina, a Bíblia fala que Maria não morreu virgem. Eu li para você aqui. Eu li para você aqui. Que Deus abençoe você. Deixe você agora concluir, pensar se realmente é verdade ou não. Se você falar que é mentira minha, você vai estar falando que é mentira, que a Bíblia é mentirosa. Porque eu não falei palavras minhas, eu falei a palavra de Deus para você. Se você fala que é verdade, você não vai estar falando que o pastor José está com a verdade, você vai estar falando que a Bíblia está com a verdade. Consulte qualquer teólogo, quer protestante, quer católico, que você vai ver que realmente a Bíblia está falando a verdade. Que Deus abençoe você e até a próxima pergunta, querendo Deus. Igreja Batista Shalom, a Igreja da Paz. Que Deus abençoe você.